Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Digital. E agora finalmente chegamos ao capítulo, a aula 14ª, que é a aula onde finalmente Deus fala com Jó. Nós já ouvimos aí os amigos falando com Jó, Jó respondendo aos amigos, vimos o diálogo lá no âmbito celestial. E agora nós vamos aí então ver o que Deus falou com Jó. Antes de mais nada, você dá uma pausa aí no vídeo, dá uma pausa na aula e leia os capítulos 38 a 41, que são os capítulos que envolvem a lição de hoje, tá bom? Antes, leia, porque não vou ler aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Então, dê uma pausa, leia os capítulos e depois então você continue aqui do que nós vamos falar aqui. O versículo-chave desta lição é o versículo 11 do capítulo 41. Quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Isso aqui é o próprio Senhor falando, né? Bom, enfim, o que eu acho interessante nesse trecho que nós vamos estudar, da primeira fala de Deus, ali no início da fala de Deus com Jó, é que nós temos ali muitas interrogações, muitos pontos de interrogação que são colocados nesse trecho. Né? São 66 pontos de interrogações. Talvez esse fato possa por si só explicar do porquê o encanto desses capítulos, né? Esses capítulos são muito belos, né? Deus ele se apresenta ali de uma forma maravilhosa, né? E sabe, se muitas pessoas hoje que imaginam Deus de uma forma diferente lessem com mais detalhes esses capítulos, poderiam enxergar um Deus diferente, né? Nós queremos que Deus responda as nossas perguntas. Muitas vezes nós estamos ali querendo que o Senhor responda as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, mas, sabe, não é bem assim, né? Então, esses capítulos são extremamente interessantes, né? Deus, enquanto isso, Deus quer que nós pensemos, Deus quer que nós, em vez de termos a resposta, Deus quer que nós possamos refletir sobre as questões. Deus ele nos leva à reflexão, nos leva, por exemplo, a refletir sobre a nossa incapacidade, a nossa total incapacidade de muitas coisas, né? E nós muitas vezes achamos que somos capazes de tantas coisas e nos enganamos, né? Nos leva a refletir sobre a sua grandeza, sobre o quão grande ele é, sobre a sua soberania, sobre a ordem de toda a criação, inclusive claro, os altos e baixos da nossa existência como meras criaturas no meio de todas as outras criações de Deus. Esse trecho nos leva Deus nos leva a pensar em como nós estamos inseridos nessa criação. E sabe, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós podemos ver que somos inseridos na criação. Ah, tudo bem, o homem é o ápice da criação, o homem é a criação mais bela, mais perfeita e a mais destrutiva, né? E a mais destrutiva. Sim, mas a criação é muito, muito maior do que nós. Tudo aquilo que Deus fez e colocou o homem é maravilhoso, é grandioso, é tremendo, né? Nós fomos colocados numa criação magnífica que demonstra a soberania, a grandeza, o poder de Deus. Né? A fala de Deus em Jó, por exemplo, 38, de 1 a 40, capítulo 40, versículo 2, é seguidas pelas falas de Jó, do capítulo 40, versículos de 3 a 5, por exemplo. Da mesma forma, a fala de Deus lá em 40, versículos 6 a 41, versículo 34, é seguida pela fala de Jó do capítulo 42, versículos 1 e 6, né, onde Jó também fala nessa ocasião. Observe, nós temos a ocorrência aqui do termo do meio do redemoinho, né? No capítulo 38, versículo 1, no capítulo 40, versículo 6. E esse termo descreve aquele aparecimento repentino e glorioso do Senhor. Esse termo ele descreve aquele aparecimento repentino de Deus no meio da situação. Nós podemos comparar, por exemplo, com passagens como 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 11. Podemos comparar, por exemplo, com Isaías 40, 24.
né? Podemos comparar com Isaías 41:16, Zacarias 9:14, que deixa o ser humano como que boquiaberto e sem condição de reagir com relação à aparência de Deus, com relação à aparição de Deus, né? Com relação à presença de Deus. E é muito interessante que às vezes eu fico pensando como tem gente que parece que bebeu, né, meu? Porque fala assim, olha, esses dias eu ouvi, né, um relato de um cara que falou que estava escovando os dentes e de repente Deus apareceu e o Senhor Jesus apareceu e conversou com ele e pôs a mão no braço dele, assim, sobre os ombros dele e ficou conversando com ele e falou que tudo que ele queria. É um destes homens que gostam de mostrar para as pessoas que tem um relacionamento diferente com Deus, que é mais poderoso, que é isso, que é aquilo. Então ele falou que Deus apareceu para ele. Enquanto ele estava escovando os dentes, o Senhor estava falando com ele. Mas isso é ridículo, porque na Bíblia, irmãos, quando nós vemos relatos de Deus aparecendo para as pessoas colocam o rosto no chão por causa do grande temor e por causa do tremendo que Deus é, né? Da grande magnitude de Deus. As pessoas se ajoelham, as pessoas colocam o rosto no chão, as pessoas ficam sem palavras, as pessoas tiram as sandálias, as pessoas ficam ali no chão por causa da grandeza de Deus. E esse camarada falando que enquanto estava escovando os dentes lá, o Senhor apareceu para ele, colocou as mãos no ombro dele, né, e ficou trocando ideia com ele do que ele podia fazer, revelando coisas novas para ele e tal, e todas as coisas assim. Desculpa, mas não sei se esse camarada aí que apareceu para esse camarada que falou tudo isso aí era o Senhor mesmo, viu? Não sei não, viu? Mas beleza. Tá bom? Mas enfim, tem muitas delongas, né? Sabe, pessoal, no versículo, lá no capítulo 38, versículo 4, tem lá. Onde estavas tu? Uma pergunta. Onde estavas tu, né? Onde estavas o Senhor? Onde estava você? Deus afirma que a criação é a evidência do poder e da soberania de Deus. Ele afirma que toda a criação é evidência dele, é evidência da sua existência, é a evidência do seu poder. E nós encontramos isso em vários lugares da palavra, né? Em vários lugares, ou seja, a terra, o mar, o sol, a região tenebrosa da morte, a luz, a escuridão, o tempo, as estrelas, tudo se fez sem a ajuda do ser humano. É muito interessante essa afirmação e nenhuma contribuição nossa foi dada para que Deus fizesse todas essas coisas. Nada foi. Tudo se fez sem nenhuma participação do ser humano. Nada, nada, literalmente nada. O redemoinho de perguntas incapazes de serem respondidas tanto serviu para abafar as queixas de Jó, como também para ressaltar ou realçar a grandeza de Deus, né? Porque Jó fez tantas perguntas, tanto isso, tanto aquilo, então Deus começou a falar ali e falou, olha, eu fiz tudo isso, ou seja, eu fiz todo o universo sem a ajuda de homem algum. O que Jó vai falar? O que Jó vai falar? Nada. Jó vai falar o que com isso? Né? Jó vai argumentar o que com isso? Depois, então, lá no capítulo 39, versículo 1, começa lá com a cláusula, sabes tu, né? Sabes você, ou sabes tu. A fala de Deus continua com os mesmos argumentos que ele vem usando, né? Enquanto ele descreve os hábitos dos animais. O Senhor agora ele saiu de toda a criação do âmbito de lua, sol, mar, estrelas, terra, tempo, tudo aquilo que foge do nosso entendimento, né? Como que as estrelas se mantêm, como que o céu se mantém, como a chuva, como o mar não ultrapassa o seu limite. Então Deus vem falando, olha, eu fiz todas essas coisas que você não consegue explicar sem a ajuda de ninguém. Agora ele saiu de todo esse âmbito e veio para um âmbito mais próximo, que é a natureza. Agora, todos nós contemplamos e sabemos e vemos a natureza, né? Então ele fala ali, por exemplo, do mundo animal, dos corvos, ele fala também das cabras montanhosas, né? Então ele vem colocando ali sobre o jumento selvagem, no capítulo 39, ali, versículos 5
a 8, do boi selvagem, da avestruz. Avestruz que é um bicho meio esquisito, né? Que bicho é esse avestruz, né? É ave, é animal? Acho que é ave, né? A avestruz é ave, porque bota ovo, né? Mas enfim, sei lá. Eu sou ignorante com relação à botânica, viu, pessoal? Botânica não, né? Ao mundo animal, né? Tá vendo? Eu até confundo todas as coisas aqui. Tudo bem? Eu sou ignorante com relação ao mundo animal. Tudo bem? Tem aqui o falcão, tem aqui a águia, tem tudo isso aqui no texto bíblico. E ele fala, olha, observe, nós podemos observar no capítulo 39, versículos 13 a 18, que não há perguntas. No capítulo 39, de 13 a 18, ali não tem os pontos de interrogação que eu disse, né? Mas simplesmente uma descrição que começa com a palavra alegre, né? Que começa alegre, com alegre. Capítulo 39, versículo 13, e termina com ri-se, no capítulo 39, versículo 18. É como se Deus estivesse dizendo para Jó que ele fez o avestruz para, para o divertimento dele, para ele se alegrar. Para ele se alegrar. Por um outro lado, existe um autor chamado David Atkinson, no trabalho dele The Message of Job, que diz que ele disse o seguinte sobre essa questão de Jó, né, que opina que Jó, ele fala que o Senhor estava comparando Jó com aquela ave, né? Ou seja, um paradoxo entre força e a avestruz tem força, tanto que dá para você montar no avestruz, para você ter ideia, e ele sai correndo com aquela velocidade toda, né? E com relação à bobeira, ou seja, da força na hora de se defender e da bobeira na hora de achar que tem o direito de interrogar Deus, né? Mas enfim, é só um comentário desse autor. Mas, sabe, pessoal, quando nós temos, quantos de nós temos o costume de prestar atenção a detalhes da natureza de Deus, né? Sabe, sempre que eu posso contemplar a natureza de Deus, eu contemplo para glorificar a Deus. Todas as vezes que eu viajo, por exemplo, eu olho tantas coisas diferentes e eu olho e falo, nossa, como o Senhor é grande em criar tudo isso, como o Senhor é grande em fazer todas estas coisas, né? Como o Senhor é maravilhoso em fazer todas as coisas. Certa vez eu estive e uma das coisas mais belas que eu vi sobre a natureza são as cataratas do Foz do Iguaçu. E quando eu vi aquelas cataratas ali, eu me emocionei ao ver quão grande Deus é em criar todas aquelas coisas. Fora o universo todo que ele colocou aqui, né? Então, contemplar a beleza de Deus através da criação é maravilhoso, né? Então vamos fazer um pouquinho disso, né? Vamos praticar a nossa fé, praticar a nossa comunhão com o Senhor no meio da natureza. Eu sei que para quem mora nas grandes metrópoles, vai ter só a oportunidade de fazer isso quando sair da grande metrópole, né? Mas sempre que sair, lembre-se do Senhor, pois Ele é o Criador de todas as coisas e não só é o Criador, né? Ele também é o justo que sustenta todas as coisas, né? Ele é aquele que mantém todas as coisas, né? E o capítulo 40, versículo 2 começa com a pergunta: quem contenderá, né? Quem contenderá? Conforme nós vimos na introdução da lição, lá em capítulo 40, versículos de 1 a 6, Jó fala e indica que as perguntas de Deus surtiram um efeito desejado, parece, porque ele parou de reclamar, Jó parou de reclamar depois dessas perguntas. Mas Deus promete, Deus prontamente, como eu posso dizer, ele muda de assunto. Né? Ele muda de assunto. Então, lá no capítulo 40, versículo 8, na versão NVI, diz o seguinte: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Que pergunta é essa que Deus coloca? Né? Chega para Jó, ô camarada, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Você vai me condenar para se justificar? É isso mesmo que você está fazendo? Quantos não fazem isso hoje, pessoal? Fala sério, não é? Quantos não colocam em dúvida a justiça de Deus? Deus executa, Deus faz, e as pessoas pegam e falam, não é bem assim. Não foi Deus que fez, né? Isso foi obra do acaso. Deus nem sabia que isso ia acontecer, sabe? Infelizmente existem teologias desta forma, né?
Deus nem sabia que isso ia acontecer, Deus foi pego de surpresa. Deus é tão justo que ele não pode fazer esse tipo de coisa. Isso foi uma injustiça. Nós queremos, nós, meros mortais e criaturas, queremos nos justificar em detrimento das ações de Deus. Queremos nos justificar. É mais ou menos isso que Deus está colocando aqui. É exatamente o que Jó tinha feito. Lá no capítulo 19, versículo 6, você deve se lembrar disso. É exatamente o que Jó tinha feito, né? O segundo discurso de Deus trata desta questão de aparente injustiça demonstrada por Deus, né? Aparente, porque Deus não é injusto. Ele fala da aparente injustiça demonstrada por Deus, segundo os discursos. No segundo discurso de Deus trata dessa questão. Então, quando permite dessa aparente injustiça, quando Deus permite que haja coisas ruins na vida do seu povo, por exemplo. Sofrimento, onde muitos acham que é de forma imerecida. Quer dizer, aparentemente Deus é injusto a deixar com que uma criança seja morta. Aparentemente Deus é injusto em deixar com que uma doença chegue na sociedade. Aparentemente Deus é injusto porque deixou papai morrer, porque deixou mamãe morrer, porque deixou a pessoa fulano de tal ficar doente. Porque Deus é injusto porque eu sou tão certo, eu sou tão religioso, eu vou tantas vezes na comunhão com o povo de Deus, eu sou tão certinho, eu faço isso, eu faço aquilo e eu fiquei doente. Deus é injusto. Quantos não pensaram assim já? Não é verdade? E você pode ver no discursos de Jó que ele mais ou menos pensou dessa forma, né? Pensou dessa forma. Então, ele argumenta de uma maneira estranha a Deus aqui. Eu posso falar para você de uma maneira estranha. Primeiro, ele coloca aqui, ó, camarada, toma aqui o meu lugar então, né? Do capítulo 40, versículos de 7 a 14, né? Vem aqui, toma o meu lugar. Deus convida Jó a tomar o lugar dele. Puxa vida, que coisa estranha, né? Que coisa. Esse negócio aqui é meio sombrio, né? Deus convida Jó para tomar o lugar dele. Né? Olha, é muito complicado, né? A ser Deus pelo menos por um dia. Ó, vem cá ser Deus por um dia. E agir como justo Deus agiria. Né? No capítulo 40, versículos de 11 a 13. Deus sabe que Jó não tem como julgar justamente. Porque o ser humano não tem essa capacidade. Né? E sua mão direita jamais será um braço de Deus. Não tem como. Nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas. E por isso nunca saberemos discernir entre sofrimento merecido e sofrimento imerecido. Nunca saberemos discernir entre o que é justo e o que não é justo. Nunca saberemos discernir porque somos pecadores e falhos. Era o que precisava reconhecer, era o que Jó precisava reconhecer e nós também precisamos reconhecer. E nós não temos esta capacidade de julgar, que nós não temos a capacidade de discernir o que é bom e o que não é, o que é justo, aliás, não o que é bom e o que não é, mas o que é justo e o que não é, o que não é justo com relação ao sofrimento. A pessoa está sofrendo ali, não é justo você sofrer. Quem sou eu para dizer que não é justo? Ou quem sou eu para dizer que não é justo a pessoa não sofrer? Não temos essa capacidade, somente o Senhor tem essa capacidade. Então o Senhor, ele continua ali voltando no seu discurso. Agora Deus convida Jó a olhar para o hipopótamo, por exemplo. Estranho, né? Mas é um hipopótamo. O hipopótamo, pessoal, é um bicho poderoso. A força que aquele bicho tem é tremenda. A força que aquele bicho tem é fenomenal. Quando ele abre aquela bocona toda lá com aqueles dentes esquisitos lá e pega alguém, já era. É uma vez só. O animal, esse animal aqui, você pode ver que o próprio texto fala que ele é sinônimo de força mesmo, né? E temido por muitas pessoas, muita gente. Se você vai para um lugar que tem um hipopótamo na água, você não vai querer nem passar perto, lógico, né? Mas ele é facilmente dominado por Deus. Deus está colocando aqui, quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Facilmente dominado por Deus. Porque Deus é o seu criador, Deus é quem formou ele. Mais uma vez, Deus está afirmando para Jó que nem condições tem para dominar um animal.
Novamente, Deus está afirmando para Jó: você não consegue fazer nada, você não domina nada, mas eu sou aquele que posso pegar um cabra desse aqui, o hipopótamo, por um anzol. Ou seja, Deus é Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Deus é Deus. A afirmação de que hipopótamo com anzol é no versículo 24. Né? É muito interessante. Né? É uma coisa absurda isso. Ninguém consegue fazer isso. Mas ele está falando: eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus e ninguém consegue fazer isso. Ou seja, ele está falando: eu sou soberano. Eu sou aquele que pode. Eu sou aquele que criou tudo. Eu sou aquele que comando. É isso que ele está falando. Depois ele usa o crocodilo também. No versículo 41, pois tu, né? Ou seja, o argumento continua de Deus aqui. Ele está argumentando aqui. Ele continua falando sobre isso, né? Ou seja, com outra sugestão aqui que é absurda. Agora ele fala em pescar um crocodilo com anzol. E você já viu crocodilo, por exemplo, africano? Não estou falando de jacaré, esse jacaré que a gente tem no Pantanal, que são pequenos e as mandíbulas são pequenas. O crocodilo, pessoal, esses dias eu vi na TV um crocodilo abocanhando um gnu. O gnu estava tomando água ali, tadinho, na boca do rio, alguma coisa assim. O crocodilo veio, abriu a bocona e levou o gnu para dentro da água. Extremamente poderoso o crocodilo, né? Como e Deus fala que eu posso fisgar como se fisgasse um animal, um poodle que não tem é, perigo nenhum, que não tem não traz nenhum tipo de ameaça. É igualmente absurda essa de sugestão de vendê-lo na feira, por exemplo, né? Versículos 6 e 7, sabe? Achar que ele pode ser vendido é por engano. Não tem como você pegar um crocodilo para vender, pelo menos nesse contexto aqui. Ninguém é suficientemente corajoso para ir lá e fisgar um crocodilo e levar para a feira e levá-lo para fazer alguma coisa, sabe? As perguntas, as perguntas aqui colocadas, as perguntas dos versículos 10 e 11 são o cerne do argumento de Deus com relação ao que Deus está falando com Jó. Nosso Deus, ele rege o universo, os animais e os seres humanos. Ele não deve nada a ninguém. O Senhor é quem controla o universo, o âmbito natural, ou seja, a natureza e a raça humana. É Ele que controla todas as coisas. Ele não deve nada a ninguém e nenhuma explicação Deus deve com relação às suas ações. E isso as pessoas não entendem. As pessoas acham que Deus não deveria fazer o que faz, mas por causa disso, pelo fato de não entenderem o que Deus é e o que ele faz, até mesmo acham que ele não existe. Porque começam a querer filosofar com aquilo que não tem como filosofar. Não tem como você ficar filosofando Deus, porque Deus ele não consegue se encaixar ou se enquadrar no raciocínio e pensamento humano. E as pessoas toda vez querem colocar Deus dentro da sua caixa humana, dentro do seu cérebro, dentro do seu entendimento, mas Deus é muito maior que tudo isso. Os detalhes sobre o comportamento do crocodilo, nos versículos 12 até o versículo 33, serve para realçar o versículo 34, que diz o seguinte: ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Deus é rei. Deus é o que comanda. Sobre as pessoas como Jó também. Deus é quem comanda todas as coisas. Pessoas que com ousadia questionam Deus, Deus é quem comanda tudo, galera. Deus é quem comanda tudo. Talvez você possa estar ouvindo aí e falar: mas Deus não existe. Como assim Deus não existe? Tudo bem, você acha que Deus não existe? É um direito seu de achar que Deus não existe. Assim como é um direito meu de achar e crer que Ele é todo soberano sobre tudo e sobre todos e que comanda todas as coisas. Inclusive você, que acha que Ele não existe. Ah, já sei. Daí você vai falar assim: ah, tudo bem, se Deus não existe e Ele comanda a mim, por que Ele não faz eu acreditar que Ele existe? Pergunta para Ele.
Busca a resposta na Bíblia, na palavra dele, que talvez você encontre. Talvez você encontre. Ok? Talvez não, você vai encontrar. Você vai encontrar, tá certo? Mas enfim, o hipopótamo, o crocodilo, esses animais dão medo, né? Dão medo. Eles não passam de criaturas debaixo da criação de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo do controle absoluto de Deus. Igualmente a mim, igualmente a você, igualmente a todos. Todos nós estamos debaixo do controle de Deus. Nós somos pequenos, sabe? Os nossos grandes e pequenos sofrimentos estão debaixo do controle de Deus. Deus nunca perde o controle daquilo que Ele criou. Deus controla todas as coisas. Deus não perde o controle daquilo que Ele criou. Né? Essa imagem aqui mesmo, olha, Deus não perde o controle de tudo isso. Aqui da Terra, tudo bem, mas Deus não perde o controle de toda a criação envolvendo o universo. Envolvendo o universo, tá certo? Sabe, como o propósito como é o propósito do redemoinho, né? O de Deus derrubou os argumentos de Jó. Deus ele derrubou todos aqueles questionamentos que Jó tinha feito e Jó teve que confessar, né, sobre tudo isso. O que Jó confessou? Capítulo 40, versículo 5. Deus, não tem resposta. Não tenho resposta. É a resposta simples de Jó. Porque não tem resposta mesmo. Né? Mas isso não quer dizer que Deus tenha, ou que Deus odiava os questionamentos de Jó, né? Ou desprezava os questionamentos de Jó. Não é isso, sabe? Deus ele somente direcionou Jó. Ele redirecionou Jó para um outro pensamento. Deus ele somente colocou Jó para olhar a situação por um outro lado. O apóstolo Paulo pediu para que Deus curasse ele de uma enfermidade, né? Mas Deus deu mais graça e alegria e mais firmeza a Jó lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10. Que o Deus que tudo sabe, sempre nos habite e nos habilite a viver com bem as fases de nossas lutas e de nossas tribulações. Que Deus nos ajude a vencer as nossas dificuldades. Que Deus nos ajude a vencer as nossas lutas, a vencer os nossos dilemas. Que Deus nos redirecione para olharmos para as situações de uma maneira que Ele se agrade, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele merece toda a adoração, mesmo em meio aos pesares, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. Deus está no controle. E é isso que Ele mostra para Jó. Jó, eu estou no controle. Então, fique firme que eu estou no controle e agora está comigo que eu vou começar a agir. E é assim que Deus faz, beleza? Que Deus te abençoe. Que essa aula, esse período aqui, tenha sido gratificante na sua vida. Leia de novo os versículos, capítulos, reflita. Dê o seu like aqui, porque quando você dá o seu like, quando você se inscreve, outras pessoas começam a receber esse vídeo também. O objetivo aqui é que as pessoas se aproximem de Deus através da sua palavra, tá bom? Deus abençoe, tenha uma excelente semana e semana que vem traremos aqui então mais uma lição para a glória e honra de nosso Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida.